É por isso que nós te pedimos, ó Senhor, apressa-te em nos socorrer, Pai. Apressa-te em nos ajudar, meu Pai. Ó Deus, apressa-te a ajudar estas vidas. Ó Deus, abrir a porta de emprego no seu trabalho, a prosperidade no seu trabalho, na sua casa, sobre os seus filhos, ó Deus. Liberta, Pai, do caminho mau os seus filhos. Liberta das drogas, do álcool, dos vícios, ó grande Deus. Ó Senhor, toma em tuas mãos estas vidas. Abençoa cada um que ouviu esta palavra. Converte os seus corações a Ti, Senhor. Ó Deus, a Tua presença é melhor do que a vida, Pai. Ó Deus, Moisés sentiu grande alegria por estar na Tua presença 40 dias e 40 noites. Não comeu e não bebeu, porque a Tua presença nos alimenta. Senhor, apareça também nestas vidas de maneira sobrenatural, segundo a Tua misericórdia, Pai. Abraça estas almas, Senhor. Visita nos seus sonhos, visita pelas madrugadas, visita estas vidas nos seus trabalhos, dentro de um ônibus, em qualquer lugar, Pai, onde estiver. Ó Deus, abraça estas vidas, Pai Santo. Ó Senhor, nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Faça de nós fortes para que nós possamos vencer os embates desta vida e um dia possamos entrar pelas portas da Nova Jerusalém, quando o Senhor Jesus vier do céu com poder e grande glória. Enviará os seus anjos para nos levar, para encontrarmos com o Senhor para sempre nos ares. Oh Deus maravilhoso, louvado seja o Teu santo nome, Pai. Tu és o nosso Deus. O Senhor visitava o Teu povo no jardim do Éden, às tardes. Ó Senhor Deus, visita nós também. Senhor, dá alegria para este que está ouvindo esta palavra. Mostra, Senhor, que o Senhor é o Deus real, que o Senhor é um Deus invisível, mas real, que o Senhor passa no nosso meio, como diz em Jó, nós não sentimos e nem vemos, e o Senhor torna a passar. Pai, passa nesta casa agora, Pai. Passa com a Tua presença, como Moisés viu as Tuas costas, ó Senhor. Passa, Senhor, no meio deste povo, Pai. Passa, Senhor, no meio deste povo que está ouvindo esta pregação, Senhor. Passa, Senhor, com a Tua visitação, meu Deus. Ó Deus, vai, Senhor, dentro deste lar. Ó Deus, com a Tua presença, ó Senhor, Deus forte. Ó Deus, eu te peço por estes, meu Deus. Visita estas almas, ó Senhor. Ó Deus, enxuga estas lágrimas. Ó Deus, cura estas enfermidades. Ó Deus, ressuscita estes sonhos. Ó Deus, traz alegria nestes corações. Traz a esperança nestes corações. Oh Pai Santo e amado, nós te amamos, ó grande Deus. Tu és maravilhoso, ó Senhor. Tu és lindo, ó grande Deus. Ó Deus, louvado seja o Teu nome para sempre. Louvado seja o nosso dia, Senhor, é como a flor da erva, mas o Senhor é eterno, sempre eterno. É o Deus do já, é o Deus eu sou, grande Deus. Ó Santo Deus, o Senhor é maravilhoso para conosco. Estamos respirando este fôlego de vida porque o Senhor nos concedeu. Pai Santo, passa nos hospitais onde estão os doentes, enfermos, ó grande Deus. Ó Deus, coloca o bálsamo, a pasta de figo nas suas enfermidades. Visita também os que estão presos em presídios, em toda a repartição de penitenciárias. Ó grande Deus, opera a salvação, opera a libertação. Pai Santo e justo, nós te damos graças por Tua misericórdia, por Tua fidelidade. Ó Deus, santo é Teu nome, louvado seja o Senhor para sempre. A Tua presença é melhor do que a vida. Agora eu vejo porque o salmista diz que como a corça anseia pelas águas, a minha alma anseia por Deus. Ó Santo Deus, a Tua presença
que nunca venha sair do nosso meio a tua presença, Pai Santo e justo. Ó Deus de Israel, que este lar que ouviu esta palavra nunca mais será o mesmo, por causa da tua visitação, Senhor, por causa da tua presença, Pai Santo e justo. Ó Deus, abraça estas almas, cura, Senhor, dos vícios, dá força, Senhor, liberta das drogas, liberta do álcool, Senhor, do cigarro, liberta do pecado, Pai Santo e justo. Ó Deus glorioso, bendito é teu nome para sempre. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Se tu achar graça de selar, de revestir esta vida pelo teu Espírito Santo, é o Senhor quem concede dons aos homens. Conceda dom a estes teus filhos que estão preparados para receber o teu Espírito Santo. Ó Deus, envia o teu Espírito a estes lares, ó grande Deus, como diz em Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria o teu Espírito sobre toda a carne, e os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Ó Deus, derrama do teu Espírito Santo sobre estas vidas que estão ouvindo esta palavra, Pai Santo e justo. É no nome do Senhor Jesus, é no nome do Senhor Jesus. Receba esta oração, em nome de Jesus. Amém. O nome de Deus seja louvado. Hoje é dia 14 de julho de 2015. E Deus pôs ao meu coração uma palavra no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia Sagrada. Livro de Êxodo, capítulo 3. Somente alguns versículos. Lemos com a ajuda de Deus e com a guia do Santo Espírito. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus em Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Até aqui. Amém, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Santo, santo é Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que habita nos céus. Em nome de Jesus Cristo, aqui estamos na Tua presença, Senhor. Ó Deus de Israel, Deus grandioso e temível, o Deus terrível em obras, fala conosco, Senhor, por esta palavra, ó Deus.
seja engrandecido e glorificado em nossas vidas por amor do teu santo nome. Ó Deus, enquanto vão ouvir a tua palavra, ó Senhor, estenda a tua mão para abençoar-lhes as vidas, para curar os enfermos da alma, para perdoar os seus pecados, os nossos pecados, para curar as enfermidades, Senhor, segundo a tua grande vontade. Ó Deus, salva estas vidas por amor do teu santo nome. Ó Deus, abençoa o trabalho das suas mãos. Ó Senhor, prospera estas vidas por tua misericórdia. Ó Deus, derrama as chuvas seródias e as temporãs sobre estas vidas. Ó Deus, inclina os nossos ouvidos à tua palavra. Inclina os nossos corações aos teus testemunhos e não a cobiça. Ó Senhor, desvia os nossos olhos de contemplarem a vaidade. Ó Deus de Israel, guia os nossos os passos para que nossos pés não vacilem. Ó Deus, fortaleça os nossos joelhos desconjuntados e as nossas mãos fraquecidas, ó Pai querido e santo. Ó Senhor, santifica cada vida que vai ouvir a tua palavra. Somente o teu nome venha a ser glorificado. Ó Deus, apareça nessas vidas com a tua misericórdia. Cobre com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Derrama da tua graça sobre estas vidas, ó grande e poderoso Deus de Israel. Receba esta oração da tua igreja, de todos que oram comigo nesta hora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Eu me atenho ao versículo 5 e disse: não te chegues para cá. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Glórias a Deus. Muitas vezes em nossas vidas achamos que para chegarmos diante de Deus temos que chegar de qualquer maneira, de qualquer forma. Assim também pensava Moisés. Achava que para chegar diante de Deus poderia ser de qualquer jeito. Mas Deus disse para Moisés: Moisés, tire os sapatos dos teus pés, porque a terra em que tu estás é terra santa, Moisés. Quando estamos diante da presença do nosso Deus, o lugar em que estamos se santifica por causa da sublimidade da presença do Altíssimo Deus. E o que Deus requer de nós é a nossa reverência diante para com o Deus de Israel. Ele quer a nossa humilhação diante dele, a nossa reverência diante do Altíssimo Deus, para que ele venha a ser glorificado em nossas vidas. Assim Moisés ainda não conhecia a Deus. Moisés se empolgou com a visão, se empolgou por ver a sarça ardendo e não se consumia. O Moisés ficou empolgado, assim como todos nós nos empolgamos muitas vezes, achando, por causa da presença de Deus, que nós estamos bem diante de Deus, mas muitas vezes temos que tirar os sapatos diante de Deus, temos que tirar as nossas sandálias diante do Altíssimo Deus, despir o nosso coração na presença de Deus, tirar todo o nosso eu, tudo aquilo que impede de Deus operar em nossas vidas, abaixar nas profundezas do pó da terra, na presença do Altíssimo Deus. Servir a Deus com temor e com tremor, porque Deus é um fogo consumidor, é santo, 3 vezes santo. Ana sabia disso. Quando ia todos os anos ao templo, era estéril, queria gerar filhos. Tinha Penina que a importunava, a provocava em ciúmes e zombava de Ana. Mas Penina não tinha a graça que Ana tinha. Penina não tinha a reverência que Ana tinha diante de Deus. E Penina provocava Ana. Mas a provocação de Ana redundou em bênçãos diante de Deus, na vida de Ana. A provocação de Penina fez com que Ana viesse a buscar com mais intensidade ainda a Deus. Muitas vezes Deus coloca peninas na nossa vida, para que venha a fazer nós sairmos do lugar que nós estamos, do comodismo como Moisés estava. A
sair da mesmice, a buscar as coisas grandes e firmes que Ele tem para nós. E muitas vezes Deus vai pôr as peninas em nossas vidas. Talvez uma enfermidade Ele permite, talvez uma tribulação, desemprego, para que você venha a tirar os sapatos dos teus pés na presença de Deus. E assim Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro, Jetro. Apacentava no monte Horebe. Quando de repente Deus apareceu e ele viu como um espetáculo, uma sarça que ardia, mas não se consumia. Mas ele achou que poderia chegar perto daquela visão. Ele achou que poderia chegar de qualquer maneira. Assim como Pedro voltou à sua vida a pescar novamente e estava na praia despido, seminu, com as suas roupas íntimas. E quando viu Jesus, ele voltou para a praia, ele ficou com vergonha. Senhor, não te chegue para mim, não chegue perto de mim. Porque Pedro estava despreparado. Pedro estava desapercebido. E Deus aparece em nossas vidas quando a gente menos espera. Por isso Judas diz, detestai até as roupas manchadas pela carne. Seja sempre alva as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Estejamos sempre como a virgem prudente, com azeite na botija, nas lâmpadas cheias da presença de Deus em santidade. Em santidade. E Moisés não estava santificado diante de Deus. Moisés achou que podia chegar diante de Deus de qualquer jeito, mas ele tinha que tirar os seus sapatos. Jesus lavou os pés dos discípulos, ficaram constrangidos, Pedro principalmente. Mas Senhor, tu vais lavar os meus pés? Não sou digno que faça isso. Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Senhor, então lava todo o meu corpo. Pedro, você já está limpo pelas palavras que eu tenho te dito. Agora o que importa é lavar somente os pés. O gesto de humildade do Senhor Jesus Cristo, que é o que Deus requer de cada um de nós, que se aproximemos diante de Deus. É por isso que Tiago diz: humilhai-vos diante da potente mão do Senhor, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Alimpai os vossos corações, vós que sois de duplo ânimo, purificai as vossas mãos. Para chegarmos diante de Deus, temos que nos despir do eu, despir da soberba, despir daquilo que afasta Deus de nós. Moisés achou porque ele viu a visão. Ele podia chegar, se aproximar de Deus. Ele achou que poderia chegar e tocar naquilo. Muitas vezes vamos na igreja, vamos na casa do Senhor e achamos que merecemos, que já estamos preparados para receber de Deus aquilo que estamos buscando. Mas às vezes os nossos corações não estão preparados diante de Deus, não está purificado. E eu digo para vocês, meus irmãos, eu tenho aprendido muito nas minhas provas, eu tenho aprendido muito o que Deus requer de nós. Deus tem me ensinado através das lutas, das provações. Deus, Ele usa dessas formas para nos lapidar. Ele se revela como o ourives que trabalha no ouro. E o ourives, ele vai tirando a sujeira do ouro, toda a sujeira. Quando o ouro estiver todo purificado pelo fogo e que refletir a imagem do ourives, aí já está no ponto, já está preparado. E assim Moisés tinha que fazer. Moisés ainda não estava preparado. Ele tinha que tirar os seus sapatos. Ele tinha que descer. Ele pensou que se escondeu de Deus o dia que ele matou um egípcio. Tentou fazer justiça com as suas próprias mãos, enterrando ele na areia. Depois, passou uns dias, ele foi tentar fazer um julgamento entre dois hebreus. Tentou separar, fazer justiça com as suas próprias mãos. Tentar aconselhar eles, escondendo lá a morte do egípcio na areia. E Moisés tentou dar uma de juiz diante deles.
E um deles falou: mas Moisés, você vai querer fazer como você fez lá com o egípcio? Vai querer nos matar como você matou o egípcio e enterrou na areia? E Moisés viu que o pecado dele foi descoberto. Moisés viu que não há nada encoberto que não venha a ser revelado, e nem oculto que não venha a ser conhecido. Ele disse: isso foi descoberto. Me apanharam. Estão sabendo aquilo que eu fiz. Eu achei que enterrando na areia aquele egípcio, eu ia me livrar do meu pecado. E agora Deus me repreende, manda tirar os meus sapatos. Deus sabe do crime que eu cometi há 40 anos atrás. Deus sabe porque eu vim fugido para este lugar e vivo com o meu sogro Jetro apacentando as suas ovelhas. Deus sabe que eu vivia no Egito, que eu fui criado na cultura de Faraó, que eu quase morri no rio Nilo quando eu era criança, e Deus me guardou até o dia de hoje para me repreender, para me corrigir, para mandar eu tirar os meus sapatos, para mandar eu me purificar diante dele, porque eu estou em falta, estou em pecado diante de Deus. E Deus disse para Moisés: tire os sapatos dos seus pés. Em outra versão diz: tire as sandálias. Desça, Moisés. O lugar que você está aqui é terra santa. Não é de qualquer jeito que você vai alcançar o meu favor, a minha graça. Não é desse jeito. Deus quebrou o apóstolo Paulo. Deus derrubou ele. Paulo perseguia os cristãos. E Jesus falou para Paulo: Saulo de Tarso, Saulo, Saulo, por que me persegue, Saulo? Dura recalcitrar contra os agrilhões. Por que você está perseguindo o meu povo? E Paulo ficou 3 dias com escamas nos olhos, cego. Mas depois o Senhor removeu as suas escamas. Fez uma obra na vida de Paulo. Agora, Paulo, você vai pregar o evangelho aos gentios. Você vai ser pai dos gentios. Mas você vai saber o quanto é sofrer e padecer pelo meu nome. Você vai saber como que é. Eu vou operar na tua vida. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas quando você for para Roma, para ser julgado ali em Roma, eu vou dar uma casa para você morar alugada por 2 anos. Mas você vai estar guardado por soldados ali. Porque você combateu o bom combate. Você combaterá o bom combate, Paulo. Assim Deus tinha uma grande obra na vida de Moisés. Deus aparece em nossas vidas quando a gente menos espera. Ele aparece e nos chama e nos faz o convite. Ele faz o convite como ele está fazendo o convite para você hoje através desta pregação. Ou como muitas vezes já fez o convite. Você tem que tirar os sapatos da tua vida. Sabe quais são esses sapatos? Você tem que deixar estes vícios que você carrega. Ah, mas eu não consigo deixar o cigarro. Esse vício me dá prazer. Eu não consigo deixar de beber. A bebida alegra o meu coração. Eu começo a falar coisas esquisitas. Eu começo a rir à toa. Se você não tirar este sapato, você não vai ver a glória de Deus. Você não vai ver a glória de Deus. Se você não se esforçar para deixar estes vícios, para deixar aquilo que os teus olhos vê no oculto, Deus não vai manifestar a sua glória na tua vida. Deus não vai. Você só vai ver de longe, como Moisés viu de longe. Você só vai ver a vitória dos outros. Mas a sua vida vai continuar desse jeito. Deixe este vício. Deixe este cigarro, ele não vai te satisfazer. Esse cigarro, ele causa câncer no pulmão. Esse cigarro, ele causa câncer de estômago. Ele envelhece a pele mais rápido ainda. Eu fumei durante 15 anos, 2 maços e meio por dia. Eu bebia todo dia. Cervejas, doses, álcool.
vinho. Deus me libertou de tudo isso. Eu dou graças ao meu Deus por isso. Eu louvo a Deus, louvo ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele me agraciou com a sua graça. Meu irmão, minha irmã, não tem coisa melhor nesta vida do que andar com Deus. Ver Deus pelejando por nós, ver Deus nos dando vitória, ver Deus preparando uma mesa na presença dos nossos inimigos, ver Deus enviando os seus anjos para nos guardar, ver Deus abençoando nossa família, guardando os nossos filhos. Quantos filhos que morrem em acidentes, quantos filhos de servos de Deus que servem a Deus com temor e tremor, que Deus tem guardado. Você quer a graça de Deus, meu irmão, minha irmã? Você quer a favor do Senhor? Então seja santo diante de Deus. Tira os sapatos dos teus pés. Desça lá embaixo. Se humilhe diante do Altíssimo. Se Deus está te pedindo, deixe estes vícios por Ele. Se santifique, que você vai ver o poder de Deus na tua vida. Você vai ver Deus agir na tua vida. Você vai ver Deus abrir este mar da dificuldade, este mar do desemprego, este mar da escassez que você tem passado, este mar da miséria que você tem vivido. Você vai ver Deus agir na tua vida. Como Moisés, depois que tirou os sapatos, viu as 10 pragas que Deus mandou no Egito, que feriu todos os egípcios, mas o povo de Israel estava guardado por Deus. Quando Deus mandou as pragas, que podia até tocar naquelas densas nuvens de escuridão, ficaram 3 dias o povo egípcio sem se levantar do lugar, mas na casa do povo de Israel havia luz, havia paz, havia água para eles beberem, enquanto que o povo egípcio, o rio se tornou em sangue. Rãs no palácio do rei, do faraó, nas casas dos egípcios, havia rãs, havia piolhos, havia todo tipo de pestes na terra dos egípcios, mas na casa do povo de Israel, Deus guardava. João escreveu em Apocalipse que vai vir uma grande tentação sobre esta terra, mas Deus vai guardar aquele que teme a Ele. Aquele que serve a Ele, Deus vai guardar da grande tentação que vai vir sobre esta terra para experimentar os que habitam sobre esta terra. Em Apocalipse também diz que os ricos vão dizer: montes, caí sobre nós por causa da glória daquele que está sentado e do seu cordeiro, porque nós não podemos suportar. Um dia este céu vai ser desenrolado. Você quer que a sua vida seja desenrolada agora? Ou você vai esperar Deus desenrolar naquele dia? Toda alma que pecar morrerá, diz o Senhor. Toda alma é minha. Você é de Deus. Ninguém vai prestar contas a Deus por você, não. Todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo Jesus. Se conserte com Deus hoje. Tira os sapatos dos teus pés. Às vezes você pensa que Deus não está te vendo. Às vezes você pensa que Deus não está vendo as suas atitudes. Deus, Ele nos vê, meus irmãos. Ele vê dentro de nós a intenção do nosso coração. Deus não julga as nossas atitudes diretamente. Ele julga a intenção, a vontade do nosso coração, lá dentro. Dentro do nosso ser, Deus trabalha desta forma. E eu digo para os irmãos que eu tenho aprendido. Eu fui muito açoitado por Deus. Fui muito açoitado por Deus. E isso me redundou em bênçãos. Cada açoite que eu levei do Senhor, eu louvo a Deus por isso. E eu agradeço a Deus pela sua correção na minha vida. Se não fosse a correção de Deus na minha vida, eu não estaria aqui pregando as palavras de Deus. Agradeço a Deus, meus irmãos, porque Deus me corrigiu. Feliz é o homem a quem Deus corrige, a quem Deus castiga da maneira que Ele sabe castigar. Não é como a gente pensa.
castigo de Deus não é como a gente imagina. É uma correção do Senhor para o nosso bem. Não é maldade, como dizem por aí. Deus só faz o bem. Ele corrige nós. Em Hebreus 12 diz que Ele corrige, porque Ele nos ama. Mas se a pessoa não tem correção de Deus, se ela vive por viver, esta pessoa, diz a Escritura, que não é filho de Deus, mas é bastardo. Hebreus capítulo 12. Mas se Deus está te corrigindo, meus irmãos, e se esta correção tem trazido você aos pés do Senhor, você é uma bem-aventurada, e você é um bem-aventurado, é porque Deus te ama. E Ele usa dessas formas para nos corrigir. Você pensa que Moisés, porque matou o egípcio, não foi corrigido por Deus? Ele foi corrigido. Ele ficou 40 anos lá no deserto com o povo de Israel. Era para ser 40 dias, por causa da incredulidade e murmurações, ficaram 40 anos no deserto. Moisés foi corrigido por Deus, porque Deus tinha uma grande obra na vida dele. Quando Deus tem uma grande obra em nossas vidas, Ele vai nos corrigir primeiro. E Moisés também não entrou na terra de Canaã, porque Deus tinha planos maiores para Moisés. Que adiantava ele, uma velhice, já com seus ossos enfraquecidos, seu corpo já velho. Que adiantava ele entrar na terra de Canaã, que manava leite e mel, sendo que Deus tinha a vida eterna para lhe dar. Sendo que Moisés vai andar em ruas de ouro na Nova Jerusalém, vai entrar pelas 12 portas de pérolas. O que mais queremos, meus irmãos, nesta terra? O Senhor é a nossa porção. Ainda que Ele nos ajude nesta terra, e que Ele faz isso por amor a nós, pelas promessas que Ele fez a Abraão, ainda que Ele nos ajude aqui, nos prospere na vida material, nos dê saúde, um dia nós partiremos desta vida. Mas o que nos espera, meus irmãos, é quando o Senhor Jesus Cristo vir sobre as nuvens dos céus, e este céu se desenrolar, e um grande espetáculo vai surgir nesta terra. Os poderes do céu serão abalados, e o Senhor Jesus virá entre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Virá como um relâmpago, brilhará nos 4 cantos desta terra, e enviará os seus anjos para levar o seu povo desta terra, do princípio da grande tribulação. Estaremos para sempre com o Senhor nos ares, nas bodas, assentados à mesa do Cordeiro, e o Senhor Jesus nos servirá. Estaremos na mesa com Abraão, com Isaac, com Israel. Estaremos junto com o Senhor nas bodas do Cordeiro. Seremos um só com o Senhor Jesus Cristo. Teremos um corpo incorruptível, um corpo que não vai mais perecer, um corpo que não vai pecar, um corpo santificado, um corpo indestrutível como os dos anjos. Resplandeceremos como o sol no seu firmamento, na sua força. Estaremos com o nosso Rei Jesus. Santifica a tua vida, meu irmão, hoje, minha irmã. Tira os sapatos dos teus pés. Tira aquilo que está impedindo de Deus ter comunhão contigo. Tiramos, meus irmãos. Tiramos o sapato da nossa arrogância, daquilo que muitas vezes a gente não aceita quando Deus fala. Deus fala para nós: perdoa aqueles que te ofenderam. Às vezes você não quer perdoar aquela pessoa que te ofendeu. Às vezes nós lutamos contra esta palavra de Deus que o Senhor Jesus falou na oração: se não perdoardes aos homens as vossas ofensas, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará. E muitas vezes ficamos presos na vida emocional, com depressão, com vários problemas psicossomáticos, pela falta de perdão, meus irmãos. Perdoe. O que custa você perdoar aquela pessoa? Deseja o bem para aquela pessoa que te feriu. Abençoai e não amaldiçoei. Abençoa, perdoa, e você vai ver o crédito que você vai ter com Deus. É dessa forma que nós vamos tirar o sapato dos nossos pés. É quando a gente se submete à palavra de Deus, perdoando aquele e aquela que nos feriu, suportando com paciência. Sabe por quê?
O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 13, que no amor tudo sofre, tudo suporta. Quem ama suporta. É dolorido porque está mexendo no nosso ego, está mexendo no nosso eu. Sabemos que uma palavra é como uma agulha, como uma espada, ela machuca, mas cada palavra que você suportar, você está suportando por amor ao Senhor Jesus Cristo. Ame esta pessoa, ainda que você leve pedradas, ainda que você leve palavras duras que te machucam, saiba que isto vai te favorecer. O apóstolo Pedro escreveu que este tipo de sofrimento, sofrer por fazer o que é o bem, isso glorifica a Deus. Deus recebe isso, meus irmãos, como um sacrifício suave e agradável a Ele. Mas se sofrermos por fazer o que é o mal, que recompensa teremos? Mas se estamos sofrendo pela obra de Deus, se estamos sofrendo por ser cristãos, se estamos sofrendo por amar aquele que nos odeia, se estamos sofrendo por falar do amor de Jesus Cristo, se estamos sofrendo porque o filho está nas drogas, mas você está suportando, nós estamos suportando ele, amando da mesma forma, intercedendo, clamando e tendo paciência, saiba que Deus está sendo glorificado neste sofrimento. E mais cedo ou mais tarde, Ele vai aparecer na tua vida e vai te recompensar. Assim como Ele fez com Mardoqueu, Ele vai te recompensar também, do mesmo jeito. Deus, Ele não esquece das nossas obras. Existe um memorial, Malaquias escreveu que há um memorial diante de Deus. E também há um odre que Deus capta todas as nossas lágrimas. Pode passar os céus e a terra, mas as palavras de Deus não passará. Aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Você vai descer à sepultura com os teus cabelos brancos. Deus te prometeu, e na sua velhice você vai dar fruto. Você vai ser cheio de seivas e de vigor. Se o Espírito de Deus está falando ao teu coração, Ele está confirmando com o teu espírito estas palavras. Então é com a tua vida. Sirva a Deus, meus irmãos. Desça. Se tiver que pedir perdão para alguém, peça. Se humilhe diante destas pessoas, porque os humilhados serão exaltados. Reconcilie com o teu adversário. Reconcilie-te antes de você deixar a sua oferta. Antes de entregarmos as nossas ofertas na casa de Deus. Deus manda a gente reconciliar com aquele que nos feriu ou com aquele que nós oferimos. Todos nós éramos condenados, por isso que Jesus conta aquela parábola do servo mau. Do servo que foi perdoado, mas ele não queria perdoar o seu conservo. Todos nós, meus irmãos, éramos devedores, mas o Senhor rasgou a dívida que era para conosco. Diz que o salário do pecado é a morte, e que todos nós fomos destituídos da glória de Deus, separados de Deus por causa do pecado de Adão e Eva. Mas Deus rasgou a dívida para conosco, entregando o seu único Filho, Jesus Cristo. Jesus habitava no céu com Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glorioso. Tinha a adoração dos anjos. Vivia na festa, nos céus. Mas ele falou: Pai, deixa eu ir lá. Eu vou fazer o sacrifício por este povo. Eu vou me entregar por eles. Eu vou sofrer, Pai. Eu vou me fazer homem mortal. Mas eu vou morrer na cruz por eles. E depois eu vou ver a recompensa. Isaías 53 escreveu a respeito disso. Que Jesus ia se maravilhar muito depois do seu sacrifício. E o Senhor Jesus veio da boca de Deus, o Verbo, que se fez carne. Deus escolheu uma mulher santificada, Maria, que até então era casada, mas ainda era virgem. E Deus, de maneira sobrenatural, enviou Jesus no ventre de Maria, no seu útero.
Cristo foi gerado por Deus no ventre de Maria, no útero dela. Maria era virgem, nunca teve nada com José. E Deus gerou o Senhor Jesus Cristo no útero de Maria. A mulher que Deus escolheu para gerar o Senhor Jesus. Uma mulher que vivia em santidade. Uma mulher que Deus escolheu para gerar o Senhor Jesus, o nosso Rei. E ele cresceu como um menino normal, como uma criança normal. E depois José a desposou como mulher. José coabitou com Maria e teve filhos. Uma vida normal depois disto. Aos 12 anos, o menino Jesus, o jovem Jesus, já estava cuidando das coisas do seu pai. Já estava discutindo com os doutores a respeito da palavra de Deus. Filho de carpinteiro, adotado por José. Trabalhava com seu pai como carpinteiro. Viveu uma vida normal aqui nesta terra, trabalhava. Jesus não tinha aparência, não tinha formosura. Isaías escreve no capítulo 53 que a aparência de Jesus era como uma raiz de uma terra seca. Ele não era bonito. Ele não tinha os seus olhos azuis, cabelos loiros, não. Ele era de cor muçulmana, moreno ou pardo, porque ele tomava muito sol no seu corpo. Mas diz Isaías que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. E aonde Jesus ia, ele curava os leprosos, aquelas pessoas que estavam com as suas carnes desfarelando, sofrendo, que viviam como porcos, porque estavam em pecados, destituídos da glória de Deus, mesmo tendo sacerdotes que estavam na apostasia, que vestiam suas vestes longas, mas o seu coração estava longe de Deus. O povo ali sofria, porque não tinha o poder de Deus na terra, porque estavam em apostasia. Mas o Messias estava lá, fazendo bem, curando os leprosos, dando vista aos cegos, curando os atrofiados, doentes, acamados, desenganados. Se fosse escrever, como diz o apóstolo, todas as obras que o Senhor Jesus fez, não caberia em todos os livros do mundo inteiro. Mas ele fez o bem. Jesus curou a todos, a muitos. Curou pessoas que sofriam doenças terríveis. Naquela época a medicina não era como hoje, evoluída. Jesus ressuscitou a mortos, consolou o coração daquela viúva de Naim, que ia enterrar o seu filho. Curou a sogra de Pedro, porque Pedro era casado. E Jesus inclinou-se para ela e curou a sogra, a febre que a sogra de Pedro estava passando. Talvez uma infecção muito grave. E ele curou a sogra de Pedro. Curou aquele gadareno que vivia nos sepulcros. Os demônios jogavam ele no fogo, na água, humilhava ele. Mas Jesus curou ele. Jesus fez muitas obras. O Filho de Deus, ele veio nesta terra há 2015 anos atrás. Quando ele tinha 30 anos de idade, ele se batizou no Rio Jordão. Foi batizado por João Batista. Depois do seu batismo, na hora do seu batismo, Deus falou para ele: "Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer." Este é o meu filho amado. Este é o Salvador do mundo. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o Senhor Jesus que perdoou os meus pecados. E que está perdoando os teus pecados também, ouvinte. E logo após o batismo, ele foi para o deserto, levado pelo Espírito de Deus, para ser tentado pelo diabo. 40 dias e 40 noites sem comer. Todo tipo de tentação que você possa imaginar, ele passou. Quando chegou no 40 dias, aos 40 dias ele teve fome.
E o inimigo foi tentar nesta hora, a hora que ele estava com fome. Se tu és filho de Deus, dá ordem a estas pedras para que se transformem em pães. O inimigo sempre chega a hora que a gente está fraco. A hora que você não tem dinheiro no teu bolso. A sua conta de luz está vencida. Então, para cortar a sua energia, ele chega nessa hora. Você não é crente? Você não serve a Deus? Você vai ficar sem luz. Fique sem luz, meu irmão. Mas não ceda a Satanás. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Glorifique a Deus mesmo passando por esta provação. Faz como fez Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, que nem haja vide, não haja pasto nos currais, todavia me alegrarei no Senhor. Honre ao Senhor nesta prova, que Deus vai te recompensar. Jesus falou para o diabo: nem só de pão viverá o homem, Satanás, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus venceu a Satanás pela palavra de Deus, pela obediência. Ele se fez homem, ele se fez mortal como nós, mas de uma maneira sobrenatural ele foi gerado, 100% Deus e 100% homem. E Jesus sabia o que iria passar lá na frente. Em uma passagem ele diz que a sua alma muito se angustiava, porque ele sabia do cálice amargo que ele ia beber, do seu julgamento, quando ele estava no monte do Getsêmani. Ele orou de tal maneira que o seu suor transformou-se em gotas de sangue. Tanta era a sua aflição, tanta era a sua agonia, saber que ia ser cravado as suas mãos e os seus pés no madeiro da cruz. Aos 33 anos, o Senhor Jesus recebe um novo batismo. O batismo da sua morte. O batismo dos açoites, dos chicotes, dos cravos que caíram sobre a sua cabeça, uma coroa de espinho. Jesus foi pregado às suas mãos na cruz do Calvário. Os pregos transfixaram as suas mãos e os seus pés. Ele sentiu a dor por amor de nós. Ao Senhor, todavia, agradou moê-lo, fazendo-o enfermar na cruz. Mas ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, ele tomou sobre si. Um homem que não era de olhos azuis, que não tinha os seus cabelos loiros, mas era de uma aparência como de raiz de uma terra seca. Agora ele estava na cruz, sendo cravado as suas mãos pelos pregos fixados. E o martelo batia nos pregos. Cada batida entrava na sua carne. Cada batida dos pregos entrava nas suas mãos e nos seus pés. Estava ali o Messias. Estava ali o Filho de Deus, que abriu mão da sua glória, da sua alegria, da sua adoração no céu, para sofrer por nós, pecadores miseráveis. Estava ele ali. Antes da sua crucificação, ele estava sendo julgado por Pilatos. E o povo dizia: soltem Barrabás, crucifiquem a Jesus, caia o seu sangue sobre nós. Um povo sem amor. Assim também éramos nós, meus irmãos. Nós não somos diferentes deste povo, não. Eu vivia nos bares. Eu não estava nem aí para Deus. Eu não estava nem aí para o sacrifício que Jesus fez por minha vida também há 2000 anos atrás. Eu bebia. Eu fumava. Eu não se preocupava com Deus. Eu nem me preocupava com o sacrifício que Ele fez por mim também, ainda antes de me conhecer. Assim todos nós éramos, como este povo. Você acha que eu vou condenar este povo que fez isso? Eu era como eles, mas a graça de Deus me alcançou. O meu casamento era destruído. A minha vida era só guerra. Era só tormenta dentro de casa. Eu só bebia. Eu bebia, eu fumava. Eu era um miserável. Mas Jesus estava morrendo por mim naquele dia também. Assim como morreu por você que está ouvindo esta palavra.
Talvez hoje você pode pensar, mas como que Deus fará isso na minha vida? É você se entregando a Ele hoje, meu irmão. Entregue a sua vida a Cristo Jesus hoje, que Ele vai endireitar as suas veredas. Os pregos transfixaram as mãos do Senhor Jesus, as mãos que um dia curaram, as mãos que tocaram no caixão do filho da viúva de Naim. As mãos do Mestre agora estavam sendo transpassadas por pregos. Mas diz a palavra de Deus que ele não abriu a sua boca, que ele foi como um cordeiro mudo para o matadouro. Ele foi calado, ficou em silêncio, teve que beber vinagre para matar a sua sede. A dor era tão grande. E ele disse para Deus: Pai, por que me desamparastes? Sabe por quê, meu filho? Porque você está levando o pecado de toda esta terra, dos homens, dos seres humanos desta terra. E eu não posso suportar o mal. Tenho que virar minha face para ti. É por um momento. Por um momento eu te deixei. Mas depois eu vou te abraçar. Depois o meu espírito vai descer no seio da terra e vai tirar você da morte ao terceiro dia. E Jesus, naquela dor, ele diz: Pai, entrego o meu espírito a ti. Mas antes ele disse, ele diz assim: está consumado. Eu dei a minha vida por estes que não me conheciam, mas vão me conhecer. Está consumado, Pai. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E Jesus entregou o seu espírito ao Pai da eternidade. E quando ele entregou o seu espírito, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, colocando o acesso que hoje temos através da oração e da fé em Jesus Cristo, de orar a Deus, o Pai da eternidade. E Jesus morreu naquela hora. O Verbo que se fez carne se entregou por nós. Mas, ao terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos, pregou a palavra também aos espíritos em prisões, como diz o apóstolo Pedro. Ao terceiro dia, ele apareceu às mulheres, apareceu aos discípulos, atravessando a parede. Mostrou para Tomé a marca das suas mãos furadas. Mostrou para Tomé: coloca a sua mão aqui, Tomé. E coloca a tua mão também no meu lado. Está vendo? Foi furado por uma lança e as minhas mãos estão furadas também aqui. Você pode vê-las. Tomé, não seja incrédulo, mas creia. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Você, meu irmão, minha irmã, é um bem-aventurado e uma bem-aventurada, porque você está crendo no Deus invisível, sem você ter visto Ele. Nós somos bem-aventurados. É por isso que Deus falou para Moisés tirar os sapatos dos seus pés. Meus irmãos, coisas mínimas que nós podemos fazer: tirar o nosso eu diante do nosso Deus, que deu a vida por nós. Tirar aquilo que não agrada a Deus. Tire os sapatos dos teus pés. Agrada a Deus. Agrada a Deus, que Ele vai conceder o desejo do teu coração. Ele concede, meu irmão. Você pode ter certeza disso. Talvez você não alcançou ainda aquilo que você busca de Deus, porque você precisa tirar algo da tua vida. Moisés tinha que tirar o sapato para poder tocar, para poder se aproximar de Deus. E nós temos que tirar tudo aquilo que não agrada a Deus. Tirar a soberba, tirar a mentira, tirar o engano, pedir para Deus colocar o amor, tirar a falsidade, tirar a ira do coração, porque a ira e a amargura entristece o Espírito de Deus.
afasta Deus de nós. Por isso que Jesus disse: bem-aventurados mansos de espírito, manso e humilde. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. É quando a gente passa a ser humilde, passa a ser como crianças na malícia, mas adultos no juízo. Humildes diante do Senhor, como crianças, pequenininhos. Aí nós teremos o descanso para as nossas almas. Aí você vai ver a paz dentro da sua casa. Você não vai pagar o mal com o bem. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura desperta a ira. Se você for discutir na tua casa, vai ter mais contenda ainda. Mas se você responder com mansidão, tratar com amor, mesmo que doa na tua alma, você está tirando o sapato diante de Deus. Ia doer os pés de Moisés por pisar naquela terra, cheia de pedrinhas, de areia. Ia doer. Dói também para nós. Temos que nos abaixar diante dos outros. Mas aquele que se humilha, Deus exalta. Vai doer o seu pé um pouquinho. Ia doer também o pé de Moisés, tirando o sapato. Tirou a proteção do seu pé. Ele tinha que pisar em pedras ali, naquele monte. Quando a gente tira o sapato, vai doer dentro da nossa alma. Vai doer. Vai mexer bem dentro do seu ego. Você vai ouvir palavras que vão aí doer na tua vida. Mas saiba que isso vai glorificar a Deus. E você vai ver através dessas atitudes, você vai ver Deus operar na tua vida, no teu casamento, no seu trabalho. Você vai ver Deus te abençoar. Deus fazer coisas grandes na tua vida. Porque eu tenho observado estas coisas. Deus trabalha na nossa humildade. Quando a gente se esvazia de si mesmo, como o Senhor Jesus se esvaziou de si mesmo. E Deus trabalha desta forma, na humilhação. Desta forma que podemos agradar ao nosso Deus. Não tenha vergonha, meu irmão e minha irmã. Desça, tira o sapato dos teus pés. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor. Pai Santo e justo, graças te damos por esta palavra, Senhor. Pai Santo, faça de nós mais humildes na tua presença, porque é na humildade que o Senhor nos exalta. Ó Deus glorioso e santo, concede a tua graça também a estes ouvintes, aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Conceda a salvação a estas vidas, ó Pai. E dá força, Senhor, também para os teus filhos, para te servir, meu Pai, de toda a integridade, para que nós possamos tirar os sapatos, Senhor, aquilo que não agrada a Ti na Tua presença, para que possamos desfrutar, Pai Santo, das obras e maravilhas que o Senhor tem em nossa vida. Ó Deus Santo e Eterno, graças te damos pela Tua santa e fiel palavra. Confirma, Senhor, esta palavra e guarda na tábua de carne dos nossos corações para a vida eterna. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Senhor, minha vida guiar, Tua vontade em mim faz brotar. Vem, ó Senhor, os meus lábios tocar, minhas fraquezas vem hoje curar.
então descansar. Vem, ó Senhor, minha vida guiar, tua vontade em mim faz brotar. Vem, ó Senhor, os meus lábios tocar, minhas fraquezas vem hoje curar.